amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa é a palavra do Senhor. Mas saúde é resultado de um estilo de vida saudável, não é uma obra do acaso. Então nós poderíamos imaginar agora de que se eu cuido dos hábitos físicos, necessariamente vou ter saúde. Mas tem algo mais nisso, porque o fundamento para a saúde tem a ver com um aspecto abrangente do ser humano. Por isso que para entendermos realmente a questão da saúde é necessário compreender o significado do plano da redenção. E o que significa isso? No livro Educação, página 125, está escrito: o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Então, redenção significa restauração. E a restauração da imagem de Deus na alma humana tem a ver com o ser humano como um todo. Por isso que está escrito no livro A Maravilhosa Graça de Deus, na página 246, restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Quer dizer, tal deveria ser a obra da restauração. Porque o ser humano está formado por 4 dimensões. A dimensão física, que é o nosso corpo, que temos que cuidar com alimentação correta, exercício físico, luz solar, respirar ar puro, descanso, etc. Mas tem uma dimensão mental, que estão a percepção, o discernimento, o raciocínio e a memória. E também temos que saber como cuidar dessa dimensão mental. Ainda temos uma dimensão psicossocial, onde estão nossos relacionamentos afetivos. Um relacionamento conflitivo vai trazer prejuízos, comprometer, na verdade, todas as outras dimensões. E ainda temos uma dimensão espiritual, que estão os valores morais, está a nossa comunhão com Deus. Agora, é interessante entender isto, porque cuidando dessas 4 dimensões, ainda temos que viver em um ambiente saudável, que de acordo com o projeto do Senhor, é a vida no campo, é o lugar adequado para ter saúde. Porque se afetarmos qualquer uma dessas 4 dimensões, estamos afetando o conjunto como um todo. Esse conceito não pode sair da nossa mente. Ciência e Bom Viver, página 241, confirma esse conceito. Ele diz o seguinte: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Agora é interessante que nesse texto menciona desgosto, descontentamento e desconfiança. E esses 3 elementos estão na dimensão psicossocial e tendem a consumir as forças vitais, a convidar a enfermidade e a morte, a decadência e a morte. Agora, a ansiedade, que seria outro fator, tem uma dimensão física, porque um organismo desnutrido, ele compromete todo o funcionamento do corpo e o indivíduo fica muito ansioso na necessidade de nutrientes. Mas tem também o componente mental. Então, e ainda tem uma questão do remorso e culpa, que são 2 elementos da dimensão espiritual que também tendem a consumir as forças vitais, a convidar a decadência e a morte. Então, como vocês podem ver, a saúde é o resultado de algo muito mais complexo que apenas hábitos alimentares ou exercício físico. E é interessante que é muitíssimo importante entender toda essa relação
para não comprometer o desenvolvimento da nossa natureza espiritual. E o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Bom, este texto do apóstolo Paulo é citado na meditação matinal, Exaltai-o, na página 312. E o texto que segue a esse texto de 1 Coríntios é o seguinte: uma das mais vigorosas tentações que o homem tem de enfrentar é quanto ao apetite. Existe entre a mente e o corpo misteriosa e admirável relação. Um reage sobre o outro. Conservar o físico em condição saudável, a fim de desenvolver-lhe a resistência para que cada parte do maquinismo vivo funcione harmonicamente, é isso que deve constituir o primeiro estudo em nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Condescender com o paladar à custa da saúde é ímpio abuso dos sentidos. É impressionante o que o Senhor diz. Realmente, tudo está além do que podemos imaginar. Porque quando a pessoa pensa em saúde, está pensando em uma alimentação correta, exercício físico, mas vejam que somos formados por 4 dimensões. E o resultado do cuidado dessas 4 dimensões, e ainda vivendo num ambiente saudável, é que nós podemos ter saúde. Não esquecer que nosso ser está formado pela dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão psicossocial. Mas aqui entra mais uma questão. Lembrando que o fundamento da saúde é o plano da redenção, que é a restauração do ser humano. Nós temos que pensar o seguinte: eu sempre imagino, no caso que você compra um imóvel que está com uma série de problemas, telhado vaza água, as paredes, o reboco também está danificado, o piso está todo, te precisa trocar, o encanamento, instalação hidráulica e esgoto não funciona, a instalação elétrica não funciona. Então tem que ser restaurado. Que é diferente de ser reformado. Reformado significa que você pode mudar posição de janelas, de porta, enfim, fazer alterações nesse imóvel. Mas restaurar significa voltar às condições originais. E esse é o propósito de Deus, nos restaurar para sermos o que éramos antes da entrada do pecado. É a obra do Espírito Santo. Agora, se você conversa com um pedreiro, alguém que entende de construções, e lhe pergunta: e esse imóvel, por onde você começaria a restaurá-lo? Ele sempre vai falar que pelo telhado. Primeira coisa. Segundo, instalação elétrica, hidráulica, de esgoto, enfim. Por quê? Porque precisaria talvez quebrar piso, quebrar parede, e assim dar continuidade ao trabalho de restauração. Uma vez feito isso, então refaria os rebocos, daria todos os acabamentos, pintaria e por último colocaria o piso. E no nosso caso, que temos 4 dimensões, estão todas danificadas devido ao pecado, por onde o Senhor Jesus começa essa restauração? Nós temos a dimensão física, mental, psicossocial e espiritual. Por onde começa a restauração? É interessante ler o que o Senhor disse. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto pervertiria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que para derribar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão, a fim dele poder vencer da maneira por que Cristo venceu?
A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Esse texto, muito esclarecedor, está na Meditação Exaltaio, na página 313. E vejam como continua. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, observem, salvação do pecado, precisava começar a obra redentora do homem, quer dizer, restauradora do homem, exatamente onde começara a ruína. Adão caiu pela condescendência com apetite. Para que no homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus, Cristo começou sua obra de redenção, a restauração, reformando os hábitos físicos do próprio homem. Não é impressionante? Então, quando pensamos em santificação ou regeneração do caráter, se está falando da redenção, a obra de Cristo, quando esteve aqui na terra, e agora continuada pelo Espírito Santo. Então, por onde começa a restauração? Pelos hábitos físicos. E um dos hábitos fundamentais é a alimentação, porque justamente a queda de Adão foi nesse ponto do alimento. Queridos amigos, quando pensamos em santificação, temos que lembrar o seguinte, que se refere à regeneração do caráter. E essa é a obra de Cristo, transformar-nos à imagem e semelhança de Deus. Então, por onde começa a restauração? Pela alimentação, porque a alimentação afeta o funcionamento do cérebro. E aí que está escrito na mesma página 313 dessa meditação Exaltaio, diz, a intemperança no comer, mesmo da comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. É essencial a estrita temperança em comer e beber, tanto para a conservação da saúde, como para o vigoroso funcionamento de todo o organismo. Então, nós temos uma realidade que nos acompanha, não podemos esquecer dessa realidade. O corpo e a mente são inseparáveis. Afeto um, estou afetando o outro. E aí está a necessidade que dos homens desta geração chamarem em seu auxílio, é o Senhor que está falando, a força de vontade fortalecida pela graça de Deus, a fim de resistir às tentações de Satanás e vencer a mínima condescendência com o apetite pervertido. É 2 vezes maior que a de algumas gerações passadas. Por quê? São 6.000 anos de pecado. O homem se tem degradado de geração para geração. E hoje tem menos capacidade, menos força de vontade, menos resistência. Então se requer um esforço muito maior para vencer as tendências herdadas e cultivadas. Isso significa que o ser humano precisa do poder divino para mudar seus hábitos de vida, destruidor da saúde. Bom, e graças a Deus por isso, porque se não pensarmos em nós mesmos fazer mudanças, vamos enfrentar uma impossibilidade. Nós precisamos do Senhor. O Senhor nos apresenta o caminho. Agora, para caminhar, andar por esse caminho, preciso do poder de Deus. E 1 Testemunhos seletos, na página 415, 418, que é o texto mencionado no livro Exaltaio, página 313, diz: o Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza, para que no poder que Jesus lhe veio trazer, ele se torne forte, para vencer o apetite e a paixão, fazendo vitorioso em todos os pontos. Amigos, não temos alternativa. Os hábitos físicos têm uma importância muito maior do que nós normalmente pensamos com respeito ao desenvolvimento espiritual do ser humano. Por quê? Porque a mente está hospedada em uma estrutura física que é o cérebro. E o funcionamento do cérebro depende dos hábitos físicos.
Então o fato de termos percepção ou não termos, ou capacidade de discernir ou não, ou raciocinar ou não raciocinar, e ter memória, depende de hábitos físicos. Por isso nós temos que cuidar-nos, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, temos que lembrar o seguinte: a palavra de Deus foi construída conforme o pensamento judaico, que é o pensamento da fé. Quando a Bíblia fala crer, para um judeu significa praticar. O grande problema, onde há um desencontro com o nosso cérebro, porque no mundo que vivemos, ele foi permeado pelo pensamento grego, dominado pelo conceito do dualismo, onde o corpo se considera separado da alma. Então, negligenciando-se o cuidado do corpo, porque considera-se o corpo perecível. E esse foi o conceito que tem acompanhado o mundo até o dia de hoje. Sabe? Sempre se pensa em cultivar hábitos que edifiquem e fortaleçam o intelecto, mas se tem desconsiderado que o intelecto depende do funcionamento do corpo. Agora, o pensamento judaico é completamente diferente do pensamento grego. Essa é uma questão básica que nós temos que lembrar. Entende-se que o ser humano é um ser holístico, isto é, as 4 dimensões estão intimamente integradas entre si, e afetando uma, afeta seu conjunto. Então, para compreender as impressões do Espírito Santo e ter uma percepção clara da palavra de Deus e ter a resistência mental para praticar a palavra de Deus, a revelação inspirada por Deus ensina que devemos ter hábitos físicos saudáveis. E está escrito o seguinte: nenhum de vós tem visto a necessidade da reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, isto é, o que fala o Salmo 91, quando 1000 estejam caindo de um lado e 10.000 à direita, diz o Senhor: então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Isso está escrito no livro Temperança, na página 201. Bom, esse alicerce, a temperança, é o fundamento que permite o desenvolvimento integral do ser humano como um todo, mentalmente, relacionalmente, espiritualmente e, obviamente, fisicamente. Acredita-se estar com má saúde quando a pessoa percebe ter um problema de saúde, um mal-estar sentido. Então, percebe que há um mau funcionamento do organismo. Mas esse conceito não está correto. Sabe, quando tem a doença, a pessoa diz que está com má saúde. Não, o conceito correto de saúde é: saúde não é meramente a ausência da enfermidade, porém o completo bem-estar físico, mental, psicossocial e espiritual. Não é necessário ter uma doença para ter má saúde. O simples mal-estar físico, ou mental, ou psicossocial, ou espiritual, é um sinal que um processo de doença pode estar a caminho. Então, depois de comer, preciso sentir-me bem. Depois de dormir, preciso sentir-me bem. Os relacionamentos precisam ser agradáveis. Ao estar em casa, ou num lugar de trabalho, ou na igreja, preciso sentir-me bem. Espiritualmente, na comunhão com Deus, na presença dele, precisa ser um lugar de maior prazer, satisfação e alegria do ser humano. Porque se a pessoa não se sente bem, significa que algo não está funcionando bem. Quando não nos sentimos bem, em qualquer uma dessas 4 dimensões, significa que estamos, de alguma maneira, afetando a saúde como um todo. Pode-se concluir que a saúde não é obra do acaso. Saúde é o resultado de um estilo de vida saudável. Queridos amigos, irmãos, nós precisamos, de fato, de
auxílio divino, porque precisamos entender, para isso precisamos da iluminação do Espírito Santo, para entender, precisamos de uma decisão no sentido de atender à palavra de Deus e ainda precisamos do poder do alto para poder praticar a palavra de Deus. Porque todo desenvolvimento espiritual, todo crescimento mental, todo fortalecimento físico e dos relacionamentos, seja no lar, no trabalho, na igreja, serão saudáveis quando os hábitos físicos forem saudáveis. Porque a temperança é o fundamento de todas as graças a serem alcançadas, né? Não podemos esquecer esses conceitos. Bom, nós vamos ir desenvolvendo vários temas ao longo desse ano, mas eu os convidaria a entrar no canal YouTube Saúde para a Eternidade. Aí vocês vão encontrar muito mais sobre estes assuntos e vão compreender melhor o plano da redenção. Saúde para a eternidade. Esse é o nosso propósito para você, para mim e para todos com as bênçãos do Senhor. Amém.